Neste vídeo áudio, vamos aprender como que o cristão pode vencer uma fraqueza que o leve a pecar. Quando me refiro a vencer, não estou dizendo que você vai se livrar dela para sempre, não é isso, estou dizendo que você vai passar a ter forças a vencer ela, nos momentos que ela bater à porta do teu coração. O cristão que está em fraqueza, tem que compreender que a fraqueza faz parte da natureza do homem pós-pecado, como está escrito. A Bíblia diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém, o efetuá-lo. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18. Como vemos neste texto, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele tinha consciência da sua natureza que habitava na sua carne, assim como nós. Mas o fato de termos em nossa carne este mal, não justifica do cristão viver dominado por ela. Cada um tem suas fraquezas, diferentes um dos outros, é uma luta no interior, dentro do cristão, um conflito de duas naturezas, a natureza do homem pós-pecado, contra a nova natureza gerada pela palavra de Deus, como está escrito. A Bíblia diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Carta aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 17. Neste texto bíblico, o apóstolo Paulo ensina que o cristão está numa guerra dentro do seu interior. Mas, não importa qual seja a tua fraqueza na tua carne, é possível vencer este conflito. Se você seguir estes 4 passos bíblicos, Deus vai te ajudar. Primeiro passo: estarmos em Jesus. Foi Deus que criou o ser humano, não adianta buscar ajuda no melhor psicólogo humano no mundo, para tentar te ajudar a vencer esta fraqueza, que te leva a pecar. Somente Deus é quem pode te dar forças, se você estiver em Jesus, como está escrito. A Bíblia diz: disse Jesus: eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 5. Como vemos neste texto, o cristão que está em Jesus, mesmo tendo fraqueza na sua natureza, ele consegue dar frutos para Deus e vencer. Muitas vezes a pessoa quer ser libertar de algo, ela tenta, vai na igreja, mas por pecar em suas fraquezas, ela acha que não vai conseguir, e para na fé. Para vencer a fraqueza, por maior que seja, tem que estar em Jesus, não adianta fazer igual Adão e Eva, que quando pecaram, a sua primeira reação foi se esconder. Você precisa se fortalecer em Jesus, não adianta se esconder. Segundo passo: a oração. Para vencer a fraqueza, tem que orar no momento da fraqueza, não deixar para depois. Se pecou, dobre seus joelhos e confessa a Deus e pede por forças. Jesus sabe muito bem do momento que você está passando, não adianta pecar e ficar com vergonha de Deus, sem orar. Não dê ouvidos ao diabo em seus pensamentos, dizendo: você não vai conseguir, não adianta. Quantas vezes você já tentou e acaba pecando? Não dê ouvidos ao diabo. Confessa teu pecado orando, e assim, Jesus pode te ajudar, como está escrito. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Carta de 1 João, capítulo 1 e versículo 9. Entenda que para vencer esta fraqueza no interior, a vitória está em se levantar e dar mais um passo. Pecou? Se levante, dobre os joelhos e peça perdão, e de mais um passo, enquanto você se levantar, e a cada passo que você dar, mais Deus vai te ajudar a vencer. A oração é um revestimento de Deus sobre sua vida, que vai te ajudar a vencer esta fraqueza, que te domina e te leva a pecar. Quanto mais você orar, o Espírito de Deus vai te ajudar a mortificar esta fraqueza da tua carne, como está escrito. A Bíblia diz:
Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 13. A Bíblia diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Carta aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Terceiro passo: a leitura bíblica. Assim como uma guerra, soldado nenhum consegue permanecer lutando sem se alimentar. Para permanecer lutando é necessário o alimento, e este alimento está na leitura bíblica. Não adianta apenas orar, sem se alimentar, pois o conflito no teu interior requer muita força. Jesus foi bem claro em dizer que as palavras dele são espírito e vida, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 63. Quarto passo: evitar a fonte da tua fraqueza, e vigiar. Ninguém é tentado naquilo que ele não deseja, a tentação está no teu mau desejo. O diabo não vai te oferecer um limão se você gosta de uma laranja, cada um é tentado no seu mau desejo, como está escrito. A Bíblia diz: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Carta de Tiago, capítulo 1 e versículo 14, 15. Tem cristão que passa anos tentando se libertar de algo, mesmo orando e lendo a Bíblia, mas não larga a laranja que ele gosta, ou seja, da sua fonte que alimenta a sua fraqueza. Entenda que você tem que abrir mão. Se a fonte que alimenta o teu desejo é um lugar, você tem que evitar para não continuar sendo alimentado. Se a fonte está em certas amizades que te leva a pecar, tem que se afastar. Não digo ficar inimizado com elas, mas sim, não vai no mesmo lugar que elas, que é onde está a fonte da tua fraqueza. Se a fonte está na tecnologia, bloqueia os conteúdos, e não clique em sites, onde alimenta a tua fraqueza. Na internet, tem vídeos que ensinam como bloquear conteúdos, mudar DNS e bloquear sites. Se a fonte está dentro da tua casa, ou em algo de uso em seu corpo, tire para fora, mesmo que te custe lágrimas. É melhor derramar lágrimas e estar em paz com Deus sem pecar, do que estar sorrindo, dominado pela fraqueza. Se você fizer estes 4 passos que foi dito: buscar a Jesus, mesmo pecando em fraqueza, orar, ler a Bíblia e vigiar. Jesus vai te ajudar a vencer esta fraqueza que te leva a pecar. Ele vai te fortalecer pelo Espírito Santo, para vencer esta fraqueza, ou seja, mortificar esta obra do teu corpo, da tua carne. Mas, você tem que abrir mão da fonte que alimenta a tua fraqueza. Entenda, o que é para Deus fazer, Ele faz. Mas, o que é para você, é você quem deve fazer. Para terminar este áudio, preste atenção neste texto bíblico que Jesus nos manda vigiarmos e fazer a nossa parte, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho de Mateus, capítulo 26 e versículo 41. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Clique em inscrever-se, no ícone no canto inferior direito da tela. Ou no inscrever-se, na tela do YouTube deste canal, para receber novos conteúdos, e deixe seu like, para ajudar o sistema a divulgar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.